nós entramos numa série a qual estamos vendo a revelação de Cristo Jesus já no Antigo Testamento. A visão dele como Messias e a expectativa que ele tinha de que os seus discípulos naquele tempo compreendessem os últimos acontecimentos e compreendessem toda a revelação que tinha a respeito dele nas Escrituras. E eu tenho certeza que para muitos aqui foi um tempo de enxergarmos muitas coisas que às vezes estão debaixo dos nossos olhos e a gente não vê, mas que é necessária a revelação do Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos encerrar essa primeira parte da revelação de Jesus como o Messias. E vamos dar continuidade. Eu creio que a gente ainda passa aí mais de um mês ainda falando sobre Jesus, porque agora a gente vai começar a falar sobre ele no Novo Testamento. E se no Velho Testamento a gente já teve tanta revelação, imagine agora a revelação da revelação. É outro nível. A palavra de Deus diz assim, carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 5 ao verso 7. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito ao meu respeito. Eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Feche seus olhos. Pai, estamos na tua casa nessa noite, compreendendo, meu Pai, a dimensão espiritual que se envolve aqui. E que para nós, Senhor, não faria o menor sentido estarmos reunidos aqui se o teu Espírito não estivesse conosco. Não haveria, meu Pai, culto se o objeto do nosso culto não estivesse presente. E nós estamos aqui porque cultuamos ao Senhor, porque, meu Pai, celebramos a tua glória, porque cantamos, Senhor, a tua beleza, o teu poder. Mas há um momento, meu Pai, no nosso culto em que nós rogamos ao Senhor que fale com cada um de nós individualmente, porque esse culto, meu Pai, é o local onde o nosso espírito é alimentado pelo Senhor. Tal qual, meu Pai, o bebê, meu Deus, que necessita do leite. Nós, Senhor, somos eternamente dependentes da tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, revele-a para nós nessa noite, para que possamos sair daqui cheios da tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, lê o texto de Hebreus, no capítulo 10, verso 5 ao verso 7, já nos direciona, já nos impulsiona para esse novo momento, o qual entraremos, pela revelação da encarnação do Cristo. O povo que esperava o Messias, um povo separado por Deus, ao qual Deus fez muitas promessas não só de mandar o Messias libertador, mas como promessas de bênção também, assim como também promessas de maldição. No mesmo livro onde você encontra bênçãos, você também encontra as maldições, mas dentro de uma linha na qual Deus deu a esse povo a liberdade de escolher qual seria o seu próprio destino, mas trazendo em mente que, independente da vontade daquele povo, pelo meio e por meio daquela descendência, ele traria o seu filho a esse mundo, ao qual é entendido que foi aguardado durante muito tempo pelo povo judeu a vinda do Messias. E aqui, nós hoje que temos a revelação completa da obra salvadora de Cristo, começamos aqui, se nós partíssemos da ideia daquelas pessoas que tinham apenas o conhecimento do Antigo Testamento e que esperavam um Messias que eles não sabiam precisamente como
seria a manifestação desse Messias. Embora tivesse alguma profecia que desse detalhes de que ele seria filho de uma mulher virgem, algo totalmente incompreensível, inexplicável diante da ótica humana. Mas a compreensão de que a semente de Deus seria gerada em um ventre materno e geraria um corpo, não seria apenas o suficiente para a gente compreender todo o propósito, e aqui eu quero que você já comece a entender do nascimento de Cristo, mas da encarnação do próprio Deus. Somos tentados, irmãos, a acreditar que em um período da história, um menininho bonitinho nasceu numa manjedoura, e que aquele menininho começou a crescer, e que Deus foi com ele ali, e que ele fez algumas obras importantes, e que por isso Deus o levou, e agora estamos esperando ele voltar. É uma visão muito simples para a grandiosidade de Jesus Cristo. Aquele menininho era apenas uma carne que era necessária para que o Espírito de Deus se encarnasse em um período da história. Porque havia um propósito para isso, e é o propósito o qual você vê o escritor dos Hebreus falando ao seu povo, ao povo hebreu, e dizendo: por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Como se ele trouxesse aqui o entendimento de que esse corpo foi preparado por Deus para que o Cristo viesse ao mundo. E aí ele começa a fazer algumas revelações quando ele diz: então eu disse, aqui eu estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Eu não poderia, irmãos, entrar na profundidade aqui já da revelação de Jesus como o Cordeiro de Deus que foi enviado, sem entender com você o que está na sua frente aí nesse texto, mas que talvez você não tenha percebido. O escritor dos Hebreus está dizendo: por isso, quando Cristo veio ao mundo, Cristo disse. Disse o quê? O que eu acabei de ler. Mas onde foi que você viu no Evangelho de João, de Mateus, de Lucas e de Marcos essa afirmação? Quando foi que você viu o próprio Jesus repetindo essas frases aqui? Ele disse que quando Cristo veio ao mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. E aqui eu queria fazer para você nessa noite uma construção de uma ideia que é essencial para todos aqueles que seguem a Jesus. Nós falamos especificamente disso quando falamos um pouco sobre a mordomia do templo. Mas para que você pudesse entender que não nasceu um bebezinho inofensivo no mundo, e que a história daquele bebezinho começou naquela noite em que Maria deu à luz ao menino. Mas nós recebemos, através do corpo daquele menino, o Espírito de Deus aqui nessa terra. Porque o nosso Cristo, o nosso Messias, ele é um Messias atemporal. Essa expressão que o escritor dos Hebreus diz: por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, comigo, no Salmo 40. O verso 6 ao verso 8. Salmo 40. Salmo 40. Geralmente quando a gente vai abrir um culto que a gente não tem um texto para ler, a gente abre um salmo. Se você soubesse o que cada salmo desse representa, nós não menosprezaríamos a revelação que há nesses salmos. Salmo 40, verso 6 e o verso 7. Eu queria que alguém que tem uma voz bem alta ficasse em pé aí no meio da igreja e lesse aí para mim. Salmo 40,
o verso 6 e o verso 7. Fica em pé. Oi, ô glória. Vamos lá, meu amado. Salmo 40, o verso 6 e o verso 7. Amém. Deus lhe abençoe, meu amado. Pode sentar. Espera aí, então, irmãos. Tem alguma coisa aqui que não está batendo. O escritor dos Hebreus disse: quando Cristo veio ao mundo, ele disse isso aqui. Só que o que ele disse não está escrito no Novo Testamento. Está escrito em um salmo. Jesus chegou, falei isso no culto de domingo. Jesus chegou para os discípulos e disse: o que é que vocês estão discutindo? Sobre os últimos acontecimentos. Você é o único Israel que não sabe? E quais são os últimos acontecimentos? Que Jesus morreu na cruz, que foi enterrado em um sepulcro de um homem rico. Só que hoje é o terceiro dia e a gente pensou que ele era o Cristo, ele que ia redimir Israel, mas até agora não aconteceu nada. Estamos indo embora. E Jesus repreende ele: honestos, porque vocês estão se tornando lentos em aprender. E a Bíblia diz que Jesus agora revela a ele algo que eles deveriam saber. Será que o Cristo não deveria padecer tudo o que padeceu antes de entrar na sua glória? E começa a revelar desde Moisés e os profetas. E aí a gente viu aqui no domingo que os versículos que estavam em Moisés e que estavam nos profetas e que estavam nos salmos, lembra que a gente leu os salmos? Descreviam com perfeição exatamente os últimos acontecimentos. Falava do acontecimento, mas não se lembrava, não conectava o acontecimento com a revelação da palavra. E aqui, irmãos, tem algo que para a nossa mente humana é muito complexo para a gente entender. Como é que o escritor de Hebreus diz que Cristo veio ao mundo e disse essas palavras? E a gente esperava talvez isso no Evangelho. Ele conversando com seus discípulos, na Santa Ceia. Mas isso está registrado num salmo? O que é que será que o escritor dos Hebreus quer nos dizer com isso? Irmãos, 2 Samuel, capítulo 23, verso 1 ao 5. A Bíblia vai dizer assim, ó: e estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó. Presta atenção. Diz Davi, vírgula, filho de Jessé, vírgula, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. Se você pegar aí, você vai ver agora Davi começando a dizer: o Espírito do Senhor falou por mim. Espírito aí na sua Bíblia está com letra maiúscula. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Irmão, quando você começa a ver Davi, você vai se impressionar com algo, porque Davi não leu o Evangelho de João, porque Davi não leu o Evangelho de Mateus, porque Davi não leu a carta que João escreveu
as pessoas que estavam ali, de repente, próximas a ele. Ele não leu a carta de Pedro, ele não leu a carta de Judas. Davi não estava presente durante o ministério de Jesus. Como é que esse homem, irmãos, traz revelações tão profundas a respeito de algo que ainda ia acontecer, falando que Deus levantaria um homem que dominaria sobre os homens, um justo, para dominar sobre a terra? Fala dessa pessoa e ainda no final ele diz: pois toda a minha salvação. Davi já estava falando de salvação no Antigo Testamento, irmãos. Que compreensão é essa? É você entender que quando você está lendo o texto agora do Salmo 40, e você entende o escritor de Hebreus dizer que esse texto foi escrito por Cristo, e ele está citando isso agora depois da morte de Cristo, é como se no Salmo 40 você entendesse que o Cristo já tinha consciência da sua existência antes da sua encarnação. Nós não temos consciência da nossa existência antes do nosso nascimento aqui nessa terra. Não temos nenhuma informação a respeito de onde nós estávamos, quem nós éramos, se é que nós estávamos e éramos alguma coisa. Mas o Cristo não. O Cristo já entra nesse mundo, o Espírito de Deus que habita naquele corpo. Por que habita naquele corpo? Irmãos, ele está dizendo sacrifício e oferta não quiseste. Ele está falando de um tempo anterior. Mas um corpo me preparaste. Então eu disse, me preparaste, vai fazer o corpo. Aqui eu estou, no livro está escrito a meu respeito e vim fazer a tua vontade. Só que ele está falando isso no Salmo 40 a respeito de algo que ainda ia acontecer muito tempo depois. E aí o escritor diz, quando ele veio ao mundo, ele disse isso. Irmãos, você precisa entender que esse Espírito de Jesus se encarnou no que nós chamamos na divisão entre o Antigo e o Velho Testamento. O Novo Testamento para nós é o testamento agora da encarnação do Cristo, mas o Espírito do Cristo sempre existiu desde a fundação do mundo. O Espírito do Cristo sempre esteve presente durante todo o Antigo Testamento. Uma vez, uma das maiores confusões que Jesus arrumou foi quando ele começou a falar com os mestres da lei. E aí aquela discussão de quem é o pai de vocês, é o Satanás, e aquela confusão toda. E aí ele começa a dizer que até da pedra pode virar filho de Abraão, porque eles estavam se julgando muita coisa por serem descendentes de Abraão. É a hora que Jesus diz que se eles fossem filhos de Abraão, teriam feito as mesmas obras, mas eles eram filhos de Satanás, porque Satanás foi homicida desde o princípio, e eles estavam querendo cumprir a obra do pai deles, porque estavam querendo matar Jesus. Chamou os mestres da lei, os pastores, os líderes das igrejas, de filhos de Satanás. Só que teve uma afirmação que Jesus fez, que essa foi a pior de todas para eles. Em João capítulo 8, verso 56 ao 58. Jesus diz assim, Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Preste atenção, você não vai ver na Bíblia, em momento nenhum, Abraão dizendo, eu vou ver Jesus. Abraão não sabia nem o nome que ia ser dado ao Messias. Mas, de alguma forma, a Bíblia diz que foi revelado a Abraão que existiria um dia da revelação do Messias. E Abraão ficou alegre, feliz, porque veria o dia da revelação do Filho de Deus. Aí disseram-lhe os judeus, preste atenção, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Aqui, irmãos, preste atenção agora. Eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou.
Paulo já está dando a pesca aqui. Pegou pedra, pegou pau, pegou tudo. Mas esse homem está doido agora. Irmãos, aonde foi que você viu esta frase? Eu sou. Caminho de Emaús. E começou falando a eles de Moi até os... Moisés disse, Deus, a Bíblia diz, presta atenção, que o anjo do Senhor falou com Moisés da sarça, do meio do fogo. O anjo do Senhor. Você vai encontrar essa expressão algumas vezes no Antigo Testamento. Quando você encontrar esse anjo do Senhor, com letra maiúscula, está se referindo ao próprio Jesus. Venha cá, meu senhor, eu vou lá falar com os judeus, mas quando ele me perguntar quem me enviou, eu digo o quê? Diga que eu sou, lhe enviou. Abraão viu o meu dia? Abraão viu o meu dia. Gênesis capítulo 18, verso 16 ao 18. A Bíblia diz assim, ó, depois que os visitantes se levantaram e foram para um lugar de onde podiam ver a cidade de Sodoma, e Abraão os acompanhou para lhes mostrar o caminho, aí o Senhor Deus, está escrito isso na Bíblia, aí o Senhor Deus disse a si mesmo, não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer, porque os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa, e por meio dele eu abençoarei todas as nações. Está aqui, irmãos. A Bíblia diz que está Abraão de bobeira em casa, na tenda, já velhinho. Vem 3 homens de lá. Irmãos, pega a Bíblia vai lhe mostrar. Ele viu 3 homens andando. Homens tinham mão, cabeça, cabelo, boca e nariz. Dava até para completar a música, né? Cabeça, ombro, joelho e pé. Mas isso fica para outro culto infantil. O culto hoje é sério. Irmãos, presta atenção. Abraão viu alguém com aparência de quê? Homens. Recebeu eles. A Bíblia diz que Abraão se prostrou. Quando anjo na Bíblia você viu alguém se prostrar diante dele e ele aceitar? Quando? Mas Abraão se prostrou. E aí ofereceu a eles comida, tratou eles bem. E a Bíblia diz que 2 deles foram como quem iam mais adiante, foram embora. E ficou um só conversando com Abraão. É onde entra o texto agora, ó. Depois os visitantes se levantaram e foram para um lugar onde podiam ver a cidade de Sodoma. E Abraão os acompanhou para lhes mostrar o caminho. E aí não diz, aí o anjo, aí o arcanjo, o querubim. Não, irmãos. Aí o Senhor Deus disse a quem? A si mesmo. Deus, quando diz coisa a si mesmo, é um problema. E disse Deus a quem? Façamos o homem. E aconteceu. E disse Deus a quem? Sabe quem era que fazia as coisas que Deus dizia a si mesmo? No processo de Deus, que são 3 e é meio difícil a gente entender isso. Quando Deus diz a si mesmo uma coisa, alguma coisa de Deus se move, porque tem ação, e vai e faz aquilo que Deus diz a si mesmo. A essa parte de Deus que vai e faz aquilo que Ele diz a si mesmo, Ele diz que isso é um verbo. Só que esse verbo que é a palavra, se fez, e quando Ele se fez carne, essa carne, agora essa encarnação, a gente deu o nome de Jesus. Quando Deus diz a si mesmo, Ele usou a palavra para falar consigo mesmo. Quem estava ali diante de Abraão? Jesus. Aí ele vai dizer, eu não vou esconder de Abraão o que eu pretendo fazer. Então a Bíblia diz que Deus agora vai ficar ali conversando com Abraão. Deus em forma de homem conversando com Abraão no Antigo Testamento. Como é que entende isso, irmãos? Como é que compreende isso?
Deus, em forma de homem, estava aqui agora, conversando com Abraão no Antigo Testamento. E qual era aqui agora o que Deus estava preocupado e por que não podia esconder de Abraão? Porque chegaria o tempo que por meio dele, ele abençoaria todas as nações da terra. Em ti serão benditas todas as nações, através de quem? Através de quem? Rapaz, Davi tinha um negócio aí nessa revelação do Espírito que era um negócio fantástico. Eu li para vocês quando Davi falou as suas últimas palavras, em 2 Samuel 23. Mas se você voltar um capítulo, no 22, do 30 ao 31, você vai ver Davi dizendo: a posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor. Olha aqui agora, irmãos, falando de mim e de você. E há um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, porque ele agiu poderosamente. Que povo é esse, irmãos? É a igreja de Cristo. O povo ainda não nasceu, mas vai ter um povo lá na frente que as gerações futuras vão ouvir falar do Senhor, pois ele agiu poderosamente. Vou esconder de Abraão o que eu pretendo fazer? E Deus revelou ali a Abraão, exatamente como seria o seu dia, como seria a salvação. Está aqui, irmãos. Aí Jesus agora, que esteve com Abraão, chega para aqueles cabras perturbados lá do inferno e diz a eles: vocês são o quê? Filho de Abraão? Só que ele conhecia Abraão. Ele esteve com Abraão e disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês agiriam como Abraão agiu, porque Abraão ficou feliz, porque veria o meu dia, é o dia em que seriam benditas todas as nações da terra, e não só o povo judeu. Essa é a grande revelação. Os judeus queriam Cristo apenas para eles. Eles queriam um Cristo que elevassem eles acima de todos os povos, que derrotassem os romanos e que resolvessem o problema pessoal deles. Mas a promessa é que em Abraão viria um em que seriam através dele benditas todas as nações e famílias da terra. E nós somos essas famílias da terra. Somos aqueles que fomos agraciados pela vinda e pela encarnação do Cristo, que não veio apenas para o povo judeu, mas que veio, irmãos, para buscar e salvar agora todos aqueles que creem no seu nome. E Abraão, quando viu isso, viu que viria um Cristo, e que através desse Cristo todas as nações da terra seriam salvas. Eles se alegraram, mas agora teve um povo que se apegou a uma religião, teve um povo que se apegou a uma tradição, e porque eles tinham um vínculo biológico com o patriarca, eles acharam que isso era o suficiente. E aqui eu tenho que abrir um parêntese: não tem jeito. Nem todo mundo, irmãos, que estudou na melhor escola vai passar no vestibular. Porque o aprendizado é individual. Eu quero ir para tal igreja ser assim, porque lá é a igreja do mistério e do fogo. Irmão, presta atenção. A melhor igreja que você poderia entrar era a igreja do pastor Jesus Cristo. E dentro dessa igreja tinha um homem atribulado que era ladrão. Ladrão, pastor? Tem crente que rouba? No ministério de Jesus, irmão. Será que foi falta de palavra? Será que foi falta de oração? Será que foi falta de revelação? Será que foi falta de jejum? E por que Jesus não mandou Judas embora? Já se perguntou isso, irmãos? Porque se ele mandasse, ele estaria contrariando o seu próprio ensinamento. Seu próprio ensinamento. E ele já sabia. No meio de vós, um de vocês é um diabo. Você encontra Jesus dizendo isso. No meio de vós, um de vós é um diabo. Vamos excluir Judas da igreja dos apóstolos? Não, irmão, deixa ele aí. Quer tomar ceia, Judas? Toma, Judas, senta aí. Mas Jesus, o senhor não viu que Judas estava roubando o dinheiro da igreja?
Tava. Dá o pão a ele. Olha, Judas, esse é o meu corpo que é dado por você. Jesus, que maluquice é essa? Dá o meu sangue a ele também. Toma aí, Judas. Judas, você tem algo para fazer? Vai depressa. Vai, meu filho, vai embora. Daqui a pouco vem Judas de lá todo atribulado, cheio de demônio já. É a Bíblia que diz, eu não estou inventando não, viu? A Bíblia diz que quando Judas saiu dali, a Bíblia diz assim, ó, e o diabo entrou em Judas. Aí vem Judas agora endemoniado, todo atribulado, perturbado do inferno. Já tinha traído Jesus, veio agora para entregar Jesus. Jesus chega para ele e diz, amigo, o que o traz? Jesus podia ter dito, bora fazer aqui uma reunião ligeiro, agora que ele já está endemoniado, além de ladrão agora, ainda é endemoniado, e vamos excluir ele do ministério. É hora, irmão, presta atenção, irmãos. Jesus tinha plena convicção e compreensão de que se você for tentar arrancar o joio, uma hora você arranca um trigo. Ele disse que o encarregado por essa colheita são os anjos do Senhor. Não cabe a nós ficar aqui julgando quem é trigo. A gente vai continuar jogando a semente. Mas o diabo vai trabalhar também. Porque a gente é homem, nós somos falhos e cansamos e às vezes precisamos dormir. E quando nós dormimos e quando nós descansamos, esse infeliz do inferno vem e joga a semente dele aí do joio. E tem gente que está com o coração todo aberto aí, vacilando, só para pegar o joio do inferno para desenvolver no coração. Aí no meio da igreja cresce também joio. Cresce. A culpa é do pastor. Esse pastor dessa igreja, eu acho que ele é meio perturbado porque não usa gravata. Eu vim de paletó hoje porque eu estava trabalhando, viu, irmão? Você vê pela igreja a primeira vez, me viu de paletó de quarta-feira. É farda de trabalho. Que faz calor aqui em cima. Se eu puder pegar sem um paletó, para mim não faz diferença. Mas você tem que entender o seguinte, irmãos. A igreja de Jesus tinha um endemoniado, um ladrão, e ele não botou o cara para fora. Mas quando chegou no momento decisivo, a Bíblia diz que ele mesmo foi e se enforcou. Você só descobre quem é trigo e quem é joio pelo fruto. Você conhece a natureza de uma árvore, não é pela folha. Pastor Davi, rapaz, eu vejo o pastor Davi com uma sabedoria tão grande. Aquele homem, Deus deu a ele um dom que é visível. Ele diz, pregar se aprende. Cantar se aprende. Mas a unção de Deus e o poder do Espírito de Deus não se negocia, irmãos. Não tem como negociar. O que é que eu posso fazer aqui para Deus se mover aqui dentro dessa igreja? Pela minha vontade? Não posso manipular Deus. Porque o Espírito de Deus não está debaixo do meu controle. Sou eu que estou debaixo do controle de Deus. E compreender que o meu Deus não é um homem que nasceu aqui, ficou preso àquela carne e morreu. Não, irmãos. Aquilo foi um tempo, um período da vida dele. Mas, desde o princípio, ele já era. Na sua encarnação ele foi, mas continuou sendo. Porque ele foi, é e sempre será o mesmo para todo sempre. E às vezes a gente tem uma visão tão simplista, irmãos. Alguém ainda quer que a gente fique acreditando que Jesus é aquele corpo retorcido, magrelo, cheio de furo, sangrando, pendurado de uma cruz. Você fica olhando para aquele negócio e fica até com pena de Jesus. Que coitadinho desse Jesus aí, não é? A gente não fica, irmão? Um Jesus todo troncho assim, meio empenado, com um pezinho em cima do outro, com a boca torta, parecendo um negócio assim atribulado. E quer que a gente fique olhando para aquilo, acreditando que Jesus é aquilo, irmão? Preste atenção. A gente vai entrar agora numa ideia que você vai entender por que é que ele teve que entrar naquele corpo para morrer, para sofrer, para padecer. Mas quem estava dentro daquele corpo ali, irmão, você não tem dimensão do Espírito que estava ali.
Como é que você não tem 50 anos e vem para aqui com essa conversa, com essa baboseira de que viu Abraão? Você não está vendo, rapaz? Tome vergonha. Você está achando complicado para você, é difícil de você entender que eu vi Abraão? Pois eu vou te dizer uma coisa, antes de Abraão existir, eu sou. Irmãos, a expressão que ele diz, eu sou, o judeu não pronunciava esse nome. Ele falava o nome, mas não dizia eu sou. De tanto temor que eles tinham desse nome. Quando agora um homem chega para ele e diz, eu sou. Irmãos, isso é a mesma ideia de Filipe. Olha, meu irmão, agora chegou a hora de eu ir embora. Estive aqui com vocês esse tempo todo, ensinei a vocês o caminho. Então agora o pastor está indo embora. Vocês se virem aí com o que vocês aprenderam. Vocês têm a vida de vocês toda pela frente. Eu não quero que vocês errem, ó. Tchau, já preguei tudo que eu tinha para pregar. Já ensinei tudo que eu tinha que ensinar. Para onde eu vou agora, o caminho da minha casa vocês não sabem. Então, uma hora dessas aí vocês vão aprender e vão chegar lá. Mas agora, ó, estou indo embora. Peraí, Jesus, que conversa atribulada é essa agora? Agora que o ministério começou a crescer e o senhor já vem com essa conversa que vai embora? O senhor não diz para onde vai? Então faça o seguinte, mostre-nos o Pai e isso nos basta. Porque a gente está vendo aqui um ser humano na nossa frente. A gente está vendo um homem na nossa frente. A gente está vendo uma carne na nossa frente. Que não é muito diferente da minha. Tem 10 dedos, tem 10 dedos no pé, tem 2 orelhas. Porque se Jesus tivesse alguma deficiência, na hora que a coisa aconteceu lá, né, era só Judas dizer, não é aquele careca, não é? Era fácil, é o gordinho. Judas ia dar alguma referência, mas não tinha referência, era igual a todo mundo. Vem cá, Felipe, eu estou há tanto tempo convosco, e você me pergunta, mostra-nos o Pai. Espera aí, irmão, eu disse a você que o Messias e o Cristo está desde o Antigo Testamento aí rodando. Você vê ele aparecendo o tempo todo. Só que agora a coisa inverteu. Porque eu não estou lhe mostrando mais o Cristo do Novo Testamento, no Antigo Testamento, mas estou lhe mostrando o Pai que os judeus acreditavam que tinham ficado no Antigo Testamento. Porque tem muita gente, irmãos, que no dia de hoje ainda crê assim. Ainda tem gente no dia de hoje que acha que o Deus do Antigo Testamento era um e o Deus do Novo Testamento é outro. Acha que aquele Deus, né, que mandava matar os bichos, aquele Deus que destruía o povo, aquele Deus que acabava com tudo, ficou lá no Antigo Testamento. Agora no Novo Testamento a gente tem um outro Deus bonzinho que se chama Jesus, que faz a nossa vontade. Quando a gente ora, Ele dá dinheiro a gente fica feliz. Só que eu estou lhe mostrando que aquele Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. Porque você tanto encontra a referência do Cristo no Antigo Testamento, como agora você encontra o próprio Cristo dizendo, eu estou há tanto tempo convosco, e você me pergunta, mostra-nos o Pai? Qual é a revelação que nós temos de Deus, irmãos? Queria que você ficasse em pé nessa noite. É muito fácil dizer Jesus Cristo é o Senhor. É muito fácil dizer Jesus Cristo é Deus. Só que as coisas só mudam quando a compreensão dessas palavras são reveladas a nós. O que é que significa dizer que Jesus é o Cristo? O que é que significa dizer que Jesus Cristo é o Senhor? O que é que significa dizer que Jesus Cristo é Deus? O que é que significa dizer que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus? Será que nós temos todas essas revelações a respeito de quem é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a quem confessamos, a quem entregamos a nossa vida? Será que nós entregamos a nossa vida a quem a gente nem conhece direito? Quando conhecemos quem Ele é e a grandeza do seu poder, a nossa relação com Ele muda, irmãos. Mas, para que a gente possa continuar andando com Ele, na direção dEle, no caminho dEle,
É preciso que a gente tenha a compreensão pela revelação de quem Ele é. Para os discípulos de Emaús, eles já estavam vivendo no futuro. Jesus tinha ficado no passado. Ele era um profeta. O que está acontecendo aqui agora já foi. Tem muita gente que deixou Jesus no meio do caminho aí e acha que está seguindo a vida sozinho. Mas entenda, irmãos, Jesus não depende do seu tempo. Ele não depende do seu relógio. Ele entra e sai a hora que Ele quer. Ele aparece e some a hora que Ele quer. Somos nós quem temos que ficar em Jerusalém. Somos nós quem temos que ficar orando. Porque quando Ele quiser aparecer, eu vou estar no lugar certo, na hora certa, para receber a minha bênção. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite?